Boa noite. Não sei se é noite quando você estiver me assistindo no canal do YouTube, mas pra mim aqui é boa noite. Como é que vocês estão? Hoje à tarde, às 16 horas mais ou menos, iniciou-se o ano novo pelo desenho humano. Então, finalmente, a gente começou o ano novo pelo desenho humano. Eu estou desde a semana do Natal do ano passado, fazendo uma sequência de lives, onde a gente veio preparando toda a estrutura para a cocriação do nosso ano, para a semana mais importante que existe. E a semana mais importante que tem para o desenho humano é exatamente essa semana, do dia 21 ao dia 26, aonde o Sol ele está passando pelo portão 41. Então, ele entrou no portão 41 agora de tarde, certo? Às 16h10, exatamente às 16h10, praticamente em conjunto com o quarto, né? A quarto minguante, numa lua em Escorpião. E aí eu falei pra vocês que eu ia fazer uma live, né? A gente vai continuar a nossa construção. E aconteceram algumas coisas bem legais agora de tarde. Eu não consegui fazer a live de tarde. Enfim. Mas estamos aqui e vamos falar sobre o Portão 41, certo? Anne, onde que tá as outras aulas? Já estão disponíveis no canal do Portão 60, do Portão 61, do Portão 58, do Portão 38, do Portão 10, certo? Então, a gente veio construindo desde lá da semana de Natal. Vale a pena, dá tempo ainda, certo? Esqueci do Portão 54 também. Dá tempo ainda de vocês fazerem... Oi, Naya! Boa noite! De vocês fazerem essa construção em conjunto. Beijo, filho. Te amo. Também te amo, querido. 1.000 milhões. Vamos lá? Hoje de manhã eu aproveitei o café e fiz uma live sobre a conjunção. Nós tivemos uma conjunção de Sol com Plutão exatamente no portão 60, linha 6, certo? E aí eu falei bastante sobre isso. Eu falei sobre o uso dos nossos limites e a melhor forma de a gente transformar esses limites em algo poderoso é transformar todos eles em obstáculo, certo? Obstáculo. Tenha uma lista de todos os limites dos quais vocês acabaram encontrando. Deixa eu conseguir deixar aqui. Acabaram encontrando barreiras de cocriação na lista do ano passado. Então, vocês trouxeram uma lista de coisas que não conseguiram concluir, não conseguiram cocriar de 2024. E geralmente a gente coloca de novo as mesmas coisas em 2025, quando é algo muito importante. Então, a gente coloca de 2025. Mas a gente não para se perguntar do para que eu não consegui, de fato, cocriar aquilo. Anne, porque demanda tempo. Porque demanda dinheiro. Não. É porque a gente bateu numa limitação, certo? A gente bateu numa falta de permissão de prosperar. A gente realmente teve uma limitação física, uma limitação geográfica. Ela existe já na matéria. Ou uma limitação de pensamento, de consciência. Essa mesma lista... Eu fiz o processo com vocês de vocês transformarem todos os pedidos de ganância. O que é um pedido de ganância? Todos os pedidos, ou metas, ou sonhos, ou projetos, que foquem única e exclusivamente em coisas materiais. Anne, isso é ruim? Não, não é que é ruim. Mas se você enxerga nas suas metas apenas o fim de algo, e não o meio para algo... Isso significa que você está sendo ganancioso, você está vibrando na falta, está vibrando na escassez, e aí você está pedindo, desejando por algo que seja material, certo? É ganância, querendo ou não é ganância.
Vamos pegar tudo e transformar em ambição elevada. Eu falei para vocês na aula como é que transformava, certo? A mudança de perspectiva desses pedidos, dessa lista. Daí, logo depois, entramos ali no portão 60 nas nossas limitações. Na onde é que a gente batia nas limitações e perceber que no ciclo anterior a gente não co-criou exatamente por conta de determinados obstáculos, de determinadas limitações, certo? Pode ser o dinheiro, pode ser tempo, pode ser questão de mentalidade mesmo, de consciência, de doença, limitação geográfica. Eu não sei quais as limitações que você vai colocar para que aquele determinado projeto ou meta não aconteceu. Então, do lado, eu falei, construam essa tabelinha, né? Vão construindo, escrevam as metas e projetos materiais, depois transformem para uma ambição, depois escrevam a limitação que vocês viveram para que aquilo ali não concretizasse no ciclo anterior. Precisa parar e pensar no para quê, qual foi a limitação que aconteceu para que aquilo ali você não conseguiu cocriar, entende? Para cada um, vai ter uma limitação. Você vai dizer, Anne, em 2024 eu quis mudar de casa, não me mudei. Por quê? Não tinha dinheiro. Não tenho dinheiro, tá? E aí, na live, inclusive, da conjunção de hoje, né? Na live da conjunção de Sol e Plutão, eu falei, toda vez em que vocês dão uma responsabilidade por determinada limitação da sua vida ao dinheiro, é exatamente isso que você vai cocriar mais ainda na sua vida. Ou seja, se você acredita que o dinheiro é um problema para você não realizar as coisas que você está realizando, deixando de realizar, ele vai ser um problema e vai continuar sendo um problema. Certo? Ele vai aumentar a complexidade. Porque você deu uma função. A função que você deu para o dinheiro, moeda, monetário, nesse momento você serve para que eu sinta que você é um problema e aí eu não cocrio, não realizo as minhas coisas que eu quero, justamente porque você é um problema. Quanto mais eu foco na função que eu dei para ele, mais aquilo ali vai crescer. E mais problema referente a isso eu vou ter. E aí, a gente entra com um pezinho no portão 41. Antes disso, eu fiz um textinho aqui junto com a inteligência artificial. Olha só, sobre o portão 60, linha 6. Importante, a linha 6, dentro do desenho humano, ela sempre é um ponto de transição entre o portão anterior e o próximo portão, ou seja, a linha 6 do portão 60, ela está muito ligada com o 41.1, que é logo em seguida, certo? A linha 6 está sempre em um ponto de transição e observação. Ela sempre vai representar a visão mais ampla e o potencial de transcendência. Qualquer linha 6, tá? Quando a gente fala do portão 60, que fala sobre limitação, a linha 6 traz uma mensagem sobre a necessidade de limites saudáveis e flexíveis, reconhecendo que, quando aplicados com sabedoria, eles podem levar a um estado de liberdade interior. Porém, quando os limites são excessivos, podem sufocar a essência criativa e também a essência espiritual. O desafio aqui, na sua vibração mais baixa, então, essa linha pode expressar uma rigidez extrema, tendo dificuldade em adaptar-se às mudanças, ou mesmo um sentimento de isolamento, especialmente ao lidar com a necessidade de encontrar um equilíbrio entre controle e liberdade. Essas duas palavras, pelos próximos 20 anos, vão estar bem em foco, tá? O governo do Trump começou exatamente numa conjunção de Sol e Plutão, com o Sol entrando em Aquário, no portão 60, linha 6, tá? Vocês não têm noção do tamanho da importância disso daqui.
O potencial, então, aqui é uma expressão elevada, simboliza a verdadeira maestria da limitação, enxergando os limites como uma ferramenta para transcender a materialidade e alcançar uma harmonia espiritual, certo? Estamos falando de usar as limitações. Eu expliquei hoje isso na live cedo e falei, parem de doar ao mundo a limitação. Abrace a limitação, goste da limitação, por quê? Para que você transforme ela em obstáculo. E depois do obstáculo, você aprenda a transcender ele, certo? E aí... Oi, cadê? Peraí que eu furei aqui meu texto. Meu projeto vai ser papel? Dá um tiro no projeto da papel. Na verdade, é branco e negro. Onde que foi parar meu texto? Não, tá certo. Achei que tinha faltado o texto aqui que eu tinha digitado. Vamos lá? Aprendemos a usar, então, as nossas limitações como obstáculos. Transformamos todas as limitações que vivemos nos últimos ciclos ou na nossa vida. Temos vivido limitações das nossas vidas em obstáculo. Anne, passei a vida inteira sem dinheiro. Isso é uma limitação? Se você continuar contando a história de que isso é uma limitação, vai ser uma limitação. Ou é um obstáculo? É um obstáculo, né? Obstáculos foram feitos para serem transcendidos. Ponto. É trampolim. Tá sem dinheiro? Beleza, é um obstáculo. Vou usar isso como trampolim. Tem uma limitação geográfica? Beleza, isso é um obstáculo. Utilize como trampolim. Tem uma limitação familiar? Beleza, transforme em obstáculo e use como trampolim. Tenho limitação de tempo. Você tem um obstáculo. Use como trampolim. Tudo, absolutamente tudo. Você nunca mais vai enxergar limitações que você não possa transformar em um obstáculo. Vamos pro 41, linha 1. De verdade, se perguntem, o para que eu transformei todas as minhas limitações em obstáculos transponíveis, em obstáculos transcendidos. O para que eu transformei as minhas limitações em obstáculos e os transcendi. Quando a gente vai pro portão 41, linha 1, vamos lá. A gente encontrou, então, o nosso caminho. Estamos ainda encontrando, porque entrando no portão 41, estamos saindo de 60. Encontramos o nosso caminho através dos bloqueios e limitações que são impostas pra gente, vem de fora, ou limitações autoimpostas por nós mesmos. E agora, o Sol vai entrar no 41, ele entrou agora de tarde. No I Ching tradicional, o 41 ele é chamado de diminuição. E certamente no hemisfério norte, por exemplo, estamos agora na época do ano em que estamos no auge do inverno. Vocês viram o tamanho da nevasca que está lá nos Estados Unidos? Quando os recursos tradicionalmente ficam escassos e estamos todos amontoados em torno do fogo, imaginando quando as coisas vão melhorar. Olha só, então a gente saiu do portão 60, onde a gente estava vendo as nossas limitações e falando, beleza, temos um obstáculo. Agora vamos para o 41, aonde sim, temos recursos escassos e estamos todos amontoados em volta do fogo. Imaginando quando as coisas vão melhorar. Percebam, não é e se as coisas vão melhorar, é quando, que é uma coisa completamente diferente. É um momento em que as coisas podem parecer sombrias, mas nesse espaço surge a possibilidade de imaginar. Escrevam bem grande essa palavra.
Imaginar. Imaginar. De ver para onde as coisas podem ir. Perguntar, mais fácil, né? Nos perguntar como podemos reorganizar. Agora, escreve embaixo da palavra imaginar. Escreve reorganizar as coisas no mundo. Então, a gente chama o portão 41 também de portão da imaginação. O 41 aqui, ele está associado a um códon de início genético. Toda transcrição genética, eu falei sobre o 60 e agora a gente vai falar sobre o 41. Nós temos os códons de parada e nós temos os códons de início, certo? E aí, esse códon de início, ele é uma das peças mais importantes que tem na transcrição de DNA, na replicação de DNA. Por quê? A forma como se começa determina se aquele código genético vai ser lido e transcrito corretamente. Se era para ele começar na letra G e ele começou na letra A, pronto, já vai dar besteira, porque ele vai fazer toda a sequência com base na primeira letra. Entenderam? Então, quando a gente está falando do portão 41, ele tem essa energia de ser um códon iniciador, geneticamente falando. Nós podemos iniciar a transcrição, a leitura, a produção de um DNA a partir desse 41. Por isso que é o ano novo. Portanto, sempre que o portão 41 é acionado, ele abre uma porta para experiências de vida completamente novas. Certo? Vamos dar uma olhada agora na linha 1? Lembram? A primeira linha 1, a linha 1, passo 1, a gente sempre tem controle. Sempre. O que eu quero, tá? A primeira fase aqui, ela vai estabelecer toda a base da nossa semana. E aqui, essa primeira fase se chama encontrando o equilíbrio entre dar e receber. É assim que a gente vai começar o nosso ano. Com a imaginação, vemos o que pode ser possível. Evocamos os potenciais e as experiências que podem se abrir pra gente, não é? É assim que a gente faz, a gente fica imaginando o que poderia ser. Só que isso requer equilíbrio. Prestem atenção. Para poder receber, é crucial que você primeiro descubra o que você tem a oferecer de si mesmo. Agora, talvez vocês entendam por que a maioria dos projetos, metas e sonhos não são realizados. Porque a gente quer receber primeiro para depois dar. Para que tudo funcione de acordo com aquela estrutura que a gente fez até aqui, e agora essa semana é a mais importante da cocriação, certo? A gente precisa descobrir primeiro o que cada um de nós tem a oferecer de nós mesmos. Primeiro a gente vai focar completamente naquilo que a gente pode dar. É como se a gente pegasse toda aquela lista de projeto, de sonho, de meta e esquecesse completamente agora nesse momento e a gente olhasse para o que eu tenho a oferecer de mim mesmo. Isso é mais antigo do que andar para trás, né? Porque o que tem de ensino espiritual, religioso, guru na internet, livro, coach, tá cheio de gente ensinando. Primeiro dar para depois receber. Primeiro dar para depois receber. É mais antigo do que, meu Deus. Dá a impressão que eu tô chovendo molhado. Mas tudo bem. O que você tem que fazer ou onde você tem que se colocar para estar na melhor situação possível para que X experiências aconteçam. Entendeu? O que você tem que fazer ou onde você tem que se colocar para estar na melhor situação possível para que X experiências
aconteçam. Nós não estamos falando de casa, carro, apartamento. Não estamos falando daquela lista, não de forma material. Nós estamos agora olhando para a lista de ambição, porque eu sei que vocês transformaram as suas metas, sonhos e projetos em ambições, ao invés de ganância. E aí, pararam de focar só no bem material e agora chegaram aqui nesse lugar da primeira fase, do 41, e já sabe que é a respeito de experiências. Lembra? O casa, carro, apartamento é só o meio, não é o fim. Ganhar X valor no final do mês, trabalhar em tal lugar, fazer tal coisa, não é o fim, é o meio para X experiências. Sua imaginação criativa transmite recursos de maneiras que beneficiam você e os outros. Você tem a capacidade de ir além e ir um pouco além do que nos permitimos ver anteriormente. Por outro lado, existe também uma tendência a pensar demais e a confundir-se com seu papel e também com os seus recursos próprios. Então, novamente, trata-se de encontrar esse equilíbrio. Vamos lá para as perguntas e para os aspectos de sombra? Deixa eu pegar aqui. A primeira fase é sempre a única que a gente tem controle, tá? É a única que a gente tem controle por conta do foco. Estamos falando aqui sobre desejo de iniciação. Muitas vezes referindo-se ao quê? Ao desejo de novas experiências e à sua própria imaginação. O lado negativo, qual que é o lado negativo? Você se sente inseguro ou insegura em relação aos seus próprios desejos, ou pode sentir-se incapaz de se permitir sonhar ou iniciar novos projetos. E aí, isso pode acontecer por condicionamento externo, onde outras pessoas fizeram o favor de fazerem vocês ficarem se sentindo inseguros quanto a isso. Então, algumas situações externas, pessoas, lugares, enfim, N coisas, podem ter alimentado a insegurança de vocês em relação aos seus desejos, fazendo com que vocês se sintam incapazes de se permitir sonhar ou iniciar novos projetos. Coisas do tipo, tá chamando muita atenção, tá brilhando muito, muito exibicionismo, tá sendo muito exibida, que mais? Tudo que faça com que vocês olhem para aquela lista e enxerguem que aquilo ali não faça sentido. Nossa, mas pra que isso? Pra que tanto? Nossa, você não vai conseguir, nossa, isso é muito difícil. Ou ainda, nem verbalizando, mas realmente um comportamento de desdém. Sabe? Inveja, desdém, insatisfação, crítica, N coisas. N coisas. Me sinto bem travada para iniciar mesmo. Já tem anos que tô tentando ir pra frente. Pois a gente fica nessa tentativa e nunca consegue, né? Fica travado. Agora eu dei uns passos mais largos, mas nossa, parece que voltou a parede invisível. Você precisa, eu te aconselho, Naya, a rever as aulas do 60, do Portão 60, rever a do Portão 60, para que você entre com energia no 41, tá? Deve ter alguma coisa que você tá enxergando como uma limitação ou botaram na sua cabeça que é uma limitação. Certo? Alguma coisa. Vamos lá. Qual que é o lado positivo da fase 1? Você está consciente dos seus desejos mais profundos, começa a explorar novas possibilidades com uma mente aberta. Então, na primeira fase do Portão 41, não existe experiência que não seja válida. Inclusive,
experiências sexuais. O portão 41, ele fica no chakra raiz, onde reside todo o aporte de criatividade. Todo aporte de criatividade está no chakra raiz. E aí, toda vez que alguém faz o favor de traumatizar esse lugar, vocês ficam com toda a criatividade bloqueada. Pessoas com a criatividade bloqueada buscam riqueza, ganância, não prosperidade. Porque vocês não estão buscando a experiência. Entenderam a diferença? No lado negativo, então, você se sente inseguro em relação aos seus próprios desejos, podendo sentir-se incapaz de se permitir sonhar ou iniciar novos projetos. Qual que é um dos maiores projetos que a gente inicia? Filhos. Filhos. O filho é a máxima criatividade de todo e qualquer ser humano possa colocar no mundo. Ali existe um crossing over de genes, uma misturinha de genes que acontece durante a multiplicação celular e que não existe nenhum ser humano igual a você em 8 bilhões de seres humanos. Quer coisa mais criativa do que isso? E aí? Vamos lá. Continuamos. Seguimos. Gente, se bateu e doeu aí, desculpa, tá? Acredito que todo mundo vai sobreviver. Filho, o que você anda fazendo? Não sei. Tá zero de coisa. Filho, é pra brincar com as suas coisas. Não, só tô pensando o que eu faço. Zero. Tá. Vamos lá. Como que eu faço pra identificar se eu tô na sombra, Anne? Se você tem a tendência a pensar demais e confundir o seu papel e não conseguir enxergar os recursos que você já tem. Você acha que você não tem recurso nenhum. Certo? Pega toda a limitação lá do portão 60. Daí tá todo mundo vivendo limitação, porque é inverno. Houve uma diminuição de recursos. E aí, nessa limitação, você acredita que você não tem mais nada para dar de si mesmo. Tá? Hoje de manhã eu falei de novo sobre essa história. O que impulsiona o bebê a vir para a vida é o sentimento de que vai morrer. Só assim ele vem para a vida. Só assim ele vem para uma experiência nova. Ele já teve uma experiência. Qual é a experiência? De estar dentro da barriga da mãe. Já conheceu um determinado mundo. Agora vai conhecer outro mundo. Só que para que ele vá para esse outro mundo, para essa nova experiência, ele literalmente precisa sentir que vai morrer dentro da barriga da mãe. Houve uma limitação de recursos. Então, quando tá todo mundo amontoado no inverno, com escassez de recursos, todo mundo querendo se esquentar junto, essa limitação de recurso significa que está empurrando você para uma nova experiência. Você está desejando uma nova experiência. Você não está desejando o carro. Você está desejando as experiências que aquele carro vai lhe proporcionar. Você não está desejando a casa nova. Você está desejando as experiências novas que você pode viver estando naquela casa. Você não vai querer trocar de cidade. Você está desejando as experiências novas as quais você vai viver trocando de cidade. Você não está querendo X valor no teu bolso durante o mês. Você está desejando as experiências das quais você vai viver para que este dinheiro venha a estar com você neste momento. É tudo um meio, mas não é o fim.
Se você quer acreditar em um fim, o fim é ter a experiência. É experienciar, certo? Ação a ser feita. Encontrar, então, o equilíbrio entre dar e receber. Você decide... Só um pouquinho, gente. Eu tenho que fazer uma coisa. Para de mexer. Sai. Vai lá dentro dos minutos. Fique no quarto. Eu tinha pedido pra você não mexer ali, filha. E eu pedi pra você não me interromper, que eu precisasse parar aqui. Tá? Depois a gente conversa. Poder de decisão. Você decide onde se colocar para estar na melhor situação possível para que as experiências aconteçam. E é uma pergunta da qual vocês precisam se fazer. O que eu tenho para oferecer de mim mesmo? Você já tem bastante coisa. O que eu preciso fazer para estar na melhor situação possível para que as experiências aconteçam? Viu como mudou? Agora pronto, agora a gente já não tá mais focando na casa, carro, apartamento, né? A gente já não tá focando no X valor. A gente já parou de focar nas coisas materiais. O que eu preciso fazer para estar na melhor situação possível para que X experiência aconteça? O que eu estou permitindo ver além do que eu via antes? Eu preciso enxergar além do que eu estava enxergando antes. Para que eu enxergue além do que eu via antes, eu precisei trabalhar os limites e transformá-los em obstáculos para serem transcendidos lá no portão 60. Senão a gente vai chegar aqui e você não vai conseguir enxergar além. Esqueceu. O que eu posso fazer para encontrar o equilíbrio entre o dar e o receber? Tudo bom, ursinho? Obrigada pelo presente. Viram como é a respeito de dar e receber? A melhor forma de começar o Portão 41 no ano novo, que é hoje, é vocês percebendo o que vocês podem dar. Nossa, Lani, mas a gente veio trabalhando naquela lista, eu escrevi minha lista de projeto, eu escrevi o que eu quero materializar e não sei o que, não sei o que, não sei o que, o que eu quero receber, o que eu quero receber do universo, o que eu quero receber da vida, o que eu quero receber do cliente, o que eu quero receber das pessoas. Pois é. O que você pode dar primeiro ao mundo? Não o que você quer receber. Bem feito e gostoso. O que você pode oferecer ao mundo? Mas, Anne, daí eu não vou receber dinheiro. Mas, Anne, mas daí eu não vou receber reconhecimento. Ai, mas, Anne, mas não sei o que, não sei o que, não sei o que. Não é isso que acontece? A gente tem medo de doar. A gente tem medo de dar demais e não receber de volta. A gente só quer doar se a gente receber reconhecimento, se a gente receber dinheiro, se a gente receber gratificação, se a gente receber um troféuzinho, um tapinha nas costas, um elogio. A gente só quer fazer se isso. Não é não? Só vou fazer se você me amar. Ah, se não amar de volta, eu não faço. O que a gente pode fazer? Dar, doar. Eu vou abrir pra pensar. Entendeu, Naya?
o que eu tenho a oferecer de mim mesma, de mim mesmo. A gente inverte completamente. Sabe lá na constelação? Na constelação se fala muito isso. De que tudo já nos foi dado. Vocês já estão respirando. Já acordou de manhã. Esse que é o rolê. Você já acordou de manhã. Se você já acordou de manhã, você já está prosperando. Se você está me assistindo, você já viveu uma boa parte da tua vida. Nessa boa parte da tua vida, você já tem algo a dar de ti mesmo pro coletivo. Ana, eu não sei o que eu tenho a dar. Ok, então se pergunte. O que eu tenho a oferecer de mim mesma? Como eu posso melhor servir ao todo? Como eu posso melhor servir ao todo? Imagina, tá todo mundo no inverno, todo mundo junto no meio de uma nevasca, todo mundo junto se mantendo quente. Houve uma diminuição de recursos, não se encontra comida, não se encontra abrigo direito, não tem árvore. Houve uma limitação de recursos momentaneamente. Não é e se vai melhorar, é quando melhorar, certo? Durante a limitação de recursos, você tem algo a oferecer de ti mesmo. Ah, um sabe fazer fogo. Ah, o outro sabe fazer comida com o que tem. Ah, o outro sabe contar histórias. Ah, o outro sabe tocar instrumento. Ah, o outro cuida bem das crianças. Ah, o outro isso. Ah, o outro aquilo. E aí, neste momento de diminuição de recursos, você vai lá e oferece algo de ti mesmo. Primeiro você dá. O que vai acontecer lá na frente? Você recebe. Primeiro vem o dar. O dar. E não é o dar criando dívida emocional, tá? Não é o dar criando dívida emocional. Não é dar e depois chamar de ingrato. Não é doar e depois ficar reclamando, achando ruim que o outro não tá lá lambendo tuas botas. É literalmente dar. Dar de um lugar que te sobra, que você tenha abundância, não vai te fazer falta, você não vende, você não quer nem vender. Você só vai lá e faz. Entendeu? Você só vai lá e faz. Você não espera troféuzinho, você não espera reconhecimento, você não espera que falem bem, você não espera nem falem mal, falem bem, não tô nem aí. Você não espera absolutamente nada. Anne, mas como é que eu não vou esperar nada? Eu não vou esperar nem receber depois? Exato. Se você faz, se você doa, esperando receber depois, você começou o seu ano vibrando na falta. Se você inicia apenas dando e oferecendo de ti mesmo, de um ponto completamente neutro, a tendência é de que a forma como você começou também venha a terminar. Então você receba as coisas de um lugar totalmente neutro. Vem com facilidade, vem sem cobrança, vem sem dívida emocional, vem sem peso. Amor sem fins, sem fim. Isso, muito bom. Amor sem fins, sem fim. Esse é o segredo de começar a primeira linha do Portão 41 no ano novo.
Agora, eu sugiro que vocês olhem os stories de vocês, que é geralmente onde a gente tem registro, e vejam o que vocês fizeram nos anos anteriores, neste mesmo período. Nesse período, o que as pessoas estão fazendo? Elas estão querendo fazer as coisas pela força do próprio braço. Então, vamos lá. Lá no primeiro dia de janeiro, a pessoa virou o ano e falou, beleza, vamos começar 2025. Vou ir pra academia. Começou no gás, né? Dia 1º, no dia 2 já tava na academia, né? Daí, quando foi chegando agora perto do portão 60, essa pessoa pode ter dado uma baixada na energia, pode ter se machucado, pode ter começado a sentir lesão muscular, pode ter se machucado muscularmente perto desse portão 60, portão da limitação. E aí, essa pessoa falou, não é isso que vai me parar, vou continuar indo. Foi lá, buscou fisioterapeuta, não sei o que, continuou indo. Daí foi lá e machucou o braço. Não bastava machucar a perna, agora machucou o braço. Tá querendo fazer pela força do próprio braço. A limitação que essa pessoa tá vivendo não é uma limitação... Se transformou em limitação física. Mas a limitação dela tá em outro lugar. E aí, quero fazer pela força do meu próprio braço, vai iniciar o ano, no dia de hoje, como? Lesionado. Era para começar agora, não lá no dia 2. Passou o ano passado inteiro sedentário, vivendo limitações. Tentou entrar para academia, não conseguiu. Daí, ao invés de reparar e transformar as limitações que ele viveu em obstáculos para serem transcendidos, principalmente se forem mentais, porque na maioria das vezes são mentais. E aí, no dia de hoje, começar pensando, putz, o que é que eu tenho a oferecer a mim mesmo? Ao invés de eu ficar esperando só receber. O que você está esperando receber da vida? Porque daí tá lá, postando no Instagram, dizendo que a vida tá zoando com ele. Ai, a vida tá me zoando. Eu tentei, mas a vida quis que eu me machucasse. Tá vendo? A vida não gosta de mim. Lembra que eu falei da frasezinha do portão 60? Qual que é a frasezinha do portão 60? Todos estão contra mim. Tudo está contra mim. Preciso me defender. Defesa, 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 defesa. Sobe a guarda, sobe a guarda, sobe a guarda. Feliz ano novo! O melhor dos brasileiros é compartilhar, concordo. E vai ficar cada vez mais visível isso, tá? Mesmo que a gente seja obrigado a exercer isso. Vimos acontecer no Rio Grande do Sul, né? Vai ficar bem visível esse ano quem só quer receber. Só quem quer ficar só recebendo. Quem que gosta de receber? E recebe. Ai, nunca dá conta. Sempre aquele buraco. Vai, quero mais. Ganância. Quero mais. Supre o buraco. Vai. Recebe. Não, eu só quero receber. Vai ter que me levantar antes. Credo, guria. Esse ano vai ficar bem evidente. As pessoas gananciosas que só esperam receber, que só querem buscar as coisas materiais, vão, ó. Eu sinto informar que o bagulho vai ficar doido.
A melhor forma de vocês começarem o dia de hoje, que é o ano novo, é pensando naquilo que vocês podem oferecer. E acredite, todo mundo tem algo a oferecer, que tá assim, ó, transbordando. Teve uma pessoa que perguntou, Anne, da onde que tu tira tanta coisa? Pois é, às vezes nem eu sei. Eu só deixo fluir. Essa é a pergunta de milhões, tá? O que é que eu tenho a oferecer de mim mesma? Outra pergunta de milhões, aproveitando a que a Naya falou. O para quê que eu não consigo enxergar? O que eu posso dar e doar e oferecer de mim mesmo? Arquivo acástico. Abriu a torneirinha? Agora só vai. Depois que abriu a torneirinha, já era. Aonde é que a gente ficou parado no tempo, numa memória, numa limitação, de que a gente não tem nada a oferecer de nós mesmos a nível de que seja neutro, não vai me fazer falta, vai ser transbordante no mundo, vai servir ao todo. Por isso que a gente pegou o portão 60 e, ó, descascou o portão 60. É o sentimento de que isso está me limitando. Pode ser um sentimento de vergonha, um sentimento de julgamento, pode ser um sentimento de que não há nada que vale a pena eu falar para essas pessoas. Ah, porque eu sou tímido. Será que é só timidez? Ou você fazendo um pré-julgamento de que aquilo que você tenha para oferecer no mundo não é perfeito o suficiente, de que não é bom o suficiente para as outras pessoas absorverem, ouvirem, verem, comerem. O para que eu espero só receber e não consigo sentir que eu posso doar. Vou dar uma dica. Tem a ver com o arquétipo do sol. Significa que tem a ver arquetipicamente com papai. Quem é que dá a vida para o sistema solar? Vocês já viram o sol olhando para a Terra e cobrando a Terra por reconhecimento pelo brilho recebido? Assim, só para tirar essa dúvida. Você já viu ele cobrando a Lua? Viu? Tem que pagar royalties. Você tem que pagar aí os direitos, porque você pega e ainda reproduz a minha luz? Você tá doida? Vocês já viram o sol cobrando a lua? O sol, ele só brilha para o sistema solar? Ou ele se explode por dentro e a consequência da explosão interna é o brilho externo, e esse brilho externo ilumina tudo? Já vi os humanos cobrando de outros pelo sol. O negócio vai ficando tenso. Tem uma animação, um filme de animação que o Matheus de vez em quando assiste, eu não lembro o nome. Ah, do Lorax. Aonde cobram pelo ar, né?
Se você não for um sol que se explode por dentro e a consequência da sua explosão interna é a luz que você emite e beneficia todos os outros planetas ou todas as outras pessoas que estão à sua volta, o problema tá no fato de que o que está acontecendo com a sua explosão? Ou você não está explodindo por dentro, como o sol, ou você está explodindo por dentro, está brilhando, mas de forma muito egóica. Tô brilhando sozinho, não preciso de vocês. Porque a distorção do arquétipo do sol é o ego lá em cima. O brilho é meu, eu faço o que eu quiser. Não tô nem aí se te queimo. Não tô nem aí se você olha pra mim e queima a tua retina. Se quiser, eu queimo mais forte. E aí você que lide com as explosões solares. Se achar o sol é maravilhoso. Depende de que lugar que você está. Sempre vai depender do lugar onde você está. E tem a ver com a nutrição da energia masculina. Se você não recebe, não aceita de que você vai explodir por dentro e vai se transformar num sol, e esse seu brilho vai iluminar todo o coletivo, isso significa que, de alguma forma, o Yang está bloqueado. Você não quer receber a energia masculina em você ou está negando ela. E aí você fica tentando fazer pela força do próprio braço. Não é um brilho natural de explosão interna e que acaba refletindo nos demais planetas. Entendeu? Daí a gente entra lá na história da constelação, da terapia, do aceitar a vida que veio pelo papai. Ai, Anny, mas o meu pai foi um bosta. Mas veio pelo saco dele. Tu tá respirando, não tá? Então, você escolheu a genética do seu papai. Você não escolheu a personalidade ou o caráter dele. O melhor dele já tá dentro de você. Por que você não tá explodindo? Que nem o sol. Tem que explodir que nem o sol por dentro. E brilhar. Assim não. Botando meus neurônios pra sambar. Assim. Fez sentido? Pra mim não. Pra mim não. Sentido nenhum. Que eu não entendo isso. Obsessão por casas. Deixa eu ver. Faz sentido você querer repetir as histórias dele? Não. Ou ele trocou a tua infância pela construção de casas? Aí, fã de casa. Certo? O para quê? Pois é. Isso não está vinculado com uma necessidade de manter algum vínculo vivo? Ou de querer construir um vínculo que nunca foi construído? Manter uma memória viva, uma emoção viva? De honrar de alguma forma? Existem experiências que eles tiveram que não faz o mínimo sentido a gente repetir. Algumas, se você tiver plena consciência, você repete conscientemente. Você escolhe repetir. Ah, a família sempre teve uma empresa e eu vou seguir essa carreira. Agora, quando é assim, tipo, nossa, que estranho, do nada, uma coisa assim meio sutil, para, Matheus.
Se pergunte o para quê. O para quê. Tudo para quê. Para quê. Isso aconteceu quando eu quis cursar faculdades que sempre estiveram mexendo com alimentos. Alimentos e terra. Produção de alimentos e terra. Boa parte da minha família, as mulheres, sempre estiveram envolvidas com a manutenção da comida da casa. A minha avó paterna, as avós, tataravós, sempre com falta, escassez de alimento, as mulheres criando filho, mexendo em horta, sabe? Uns negócios assim. E aí eu queria fazer agronomia e fui depois engenharia de agricultura e mexer com peixe, mexer com água, mexer com comida, mexer com terra e plantar e colher. E eu falei, meu Deus do céu. Gerir recursos. Até eu descobri que eu só queria honrar as mulheres da minha família. Se eu tivesse continuado, eu ia ser infeliz pra caceta. Não tava seguindo o que eu queria. Eu tava seguindo o que eu pensava que queria. Mas no fundo, não era o que eu queria, não. Se pergunte para quê. Certo? O que eu não quero mais. Então, a partir de hoje... O que eu não quero mais, Anne? Não quero mais me sentir insegura em relação aos meus desejos. Eu não quero mais me sentir incapaz de me permitir sonhar ou iniciar novos projetos que estejam alinhados comigo, não com os outros. É isso que eu não quero mais. Agora a gente vai trocar. A gente já sabe o que a gente não quer para aquilo que eu quero. Eu quero estar consciente de todos os meus desejos mais profundos e irei explorar todas as novas possibilidades com uma mente completamente aberta. Tudo certo aí, filho? Mateu, você quer ter? Fez sentido? Nos últimos anos, da onde vocês têm co-criado todo início de ano? Do lugar de insegurança em relação aos seus próprios desejos. Dá tempo ainda. Pega aquela lista que vocês fizeram. Isso que vocês colocaram no papel que vocês querem criar, co-criar, fazer, materializar. É para vocês mesmos? Ou é para os outros? É para vocês ou é para a família? É para vocês ou é para o cônjuge? É para vocês ou é para ancestralidade? Gente. Não tá na hora, filho. Não tá na hora. Vai lá no teu quarto brincar. Eu disse sobre o seu raciocínio do desejo. Tipo, você tem duas opções para fazer mais acontecer seus desejos. Pegar um dente de leão e desejar mais dente de leão, ou fazer um desejo que eu já fiz e eu não vou contar para vocês. É muito mais bom que dinheiro. Essa lista tá na aula anterior? Não, é a tua lista. A lista que a gente tá fazendo desde o portão 54. É a tua lista do ano de 2025. Todo mundo faz uma lista. Quem é que não faz uma lista? No ano de 2025, eu irei... 3 pontinhos. Comprar casa, carro, apartamento. Você não fez uma lista? Assista às aulas gratuitas. Vocês têm que fazer lista. Cadê a lista?
a lista. Meta, sonho, projeto, desejo. Geralmente as pessoas fazem do dia 30 pro dia 1º de janeiro, né? Mas olha só, ela deve ser feita durante a semana para começar hoje. Ação sem limites. Vou dar um exemplo. Eu tô planejando ter um podcast. Todo mundo tem, eu quero também, certo? Ter um podcast não é o fim, é o meio aonde acontecerão experiências, certo? Se eu colocar isso apenas como um desejo, uma meta a ser atingida, eu vou estar focando em algo provavelmente material ou algo interno do ego. Quando eu começo a visualizar, as pessoas que vão lá no podcast, quem vai me ouvir, quem vai assistir no YouTube, quem vai divulgar, quem vai acabar compartilhando, em quais grupos esses vídeos vão estar. Quando eu começo a imaginar a experiência, eu recebendo as pessoas falando, te vi no podcast, não sei o quê. Então eu começo a imaginar as experiências envolvidas com aquilo que eu quero e desejo ter, certo? Quando eu começo a imaginar a experiência, automaticamente eu volto para aquela questão de o que eu posso doar de mim mesma neste momento. Que recurso que eu já posso colocar aqui? O que eu já posso fazer? O recurso virá. Exato. Não é e se o recurso não vir? E se não tiver recurso? É quando o recurso vir. Quando o recurso vir. E aí? Sabe por que tem gente que consegue o carro, casa, apartamento? E aí, quando consegue, dá aquela murchada? Tá, era isso? Vamos pro próximo. Por que isso acontece? Porque a pessoa estava desejando aquilo como um fim e não como um meio. A nossa vida tem a ver com experiências. Nós estamos numa jornada de herói. Na nossa jornada do herói agora, cada pessoa é um universo, então o trabalho já está sendo realizado a cada dia. A nossa jornada do herói, aqui é como se, por exemplo, a gente fosse se tornar mestre de 2 mundos. É quando a gente tem a gente trazendo o mundo sobrenatural para a sociedade e para a vida cotidiana, alimentando o nosso mundo interior com experiências exteriores. É essa parte da jornada que a gente está. Se vocês querem procurar, procurem sobre o mito de Ganimedes. Por isso que o portão 41 se chama emanação. Lembra? A limitação fez a gente dar uma involução.
É como se a gente agora virasse o próprio vácuo. Por que quando a gente doa roupa, doa coisas de dentro de casa, se fala que estamos criando um vácuo e o universo não suporta o vácuo, ele vai querer preencher aquilo ali? É a mesmíssima coisa. Se você começa a doar de ti mesmo, a servir ao coletivo e ao todo, com algo do qual você já tem, você está criando um vácuo em si próprio, na sua própria habilidade, na sua própria energia. Você está emanando as coisas para que aquilo chegue até você. Simples assim. É o portão 41. Para que tudo aquilo que você está planejando aconteça em 2025, você precisa partir do lugar onde você tem que dar primeiro. Você tem que oferecer algo para alguém, para o universo, para o todo, para o coletivo. Por mais pequeno que seja. Não precisa ser estrondoso. Não tem a ver com, eu vou oferecer muito porque eu quero receber muito. Não. É só o primeiro passo. Por experiência própria, gente. Se vocês pegarem as minhas lives, não tem live nenhuma que tenha menos de 40 minutos, eu acho. Eu tenho muita comunicação, eu tenho muito conhecimento. Transformei tudo que é BO da minha vida em sabedoria e em história para contar. Se deixar, eu fico a noite inteira aqui falando com vocês. Então, tem algo na nossa vida que está em excesso, que está sobrando, que não me falta. É aquilo que eu faço e eu amo fazer. É aquilo que eu faço e se vocês não reconhecerem, se não tem ninguém vendo meus vídeos, se não tem ninguém me pagando, eu simplesmente fui lá e fiz. Você simplesmente vai lá e faz. E é engraçado que quando você faz isso, parece que aí sim que as pessoas querem te dar retribuição, né? Mesmo que você fale, não quero, não precisa. Não, quero, você fez tanto. Relaxa. Dá a impressão que a pessoa sente que vai faltar na gente, né? Por que a pessoa sente que parece que vai faltar de dentro da gente? Nossa, mas você entregou muito, você entregou tanto. Menino, não sei o quê. Parece que a pessoa fica se sentindo em dívida, né? E você fala, relaxa. Tudo está alinhado. E não é nem os planetas, né? A gente tá com um alinhamento de planetas à noite. Isso, porque elas sentem que precisam ser recíprocas. Agora note o quanto que a gente está confortável em não ser recíproco e aprender a apenas receber. O quanto que a gente está confortável em apenas receber de forma abundante. Você sabe por que as pessoas não se sentem confortáveis em receber de forma abundante? Porque elas não estão doando de forma abundante. O desequilíbrio está nelas. A pessoa, ela cria para si própria a dívida emocional da reciprocidade. Mesmo que ali não haja a intencionalidade de que as pessoas sejam recíprocas. Entendeu? É o melhor lugar para vocês estarem. Ai, mas as pessoas são ingratas, Anne.
isso tá dizendo muito mais sobre você do que sobre as outras pessoas. A vítima da ingratidão. Você tá doando de um poço seco? Estou a cada dia mais alinhado, entregando o melhor dentro dos princípios. Muito bom. Isso aí. Deixa eu pegar mais um negócio aqui do portão 41 pra vocês. Só fiquem atentos que ela não vai ser tão gostosinha assim, não, tá? Para que se possa servir aos outros, é necessário um elevado grau de autoconhecimento e de uma seriedade vigorosa, livre de toda complacência. Aquele que se anula para seguir a vontade de um superior diminui sua própria posição, sem com isso dar ao outro qualquer benefício duradouro. Isto está completamente errado. Uma pessoa pode prestar um serviço de valor duradouro aos outros quando o realiza sem renegar os seus próprios princípios. O melhor lugar é... Por que ficou bloqueado? O melhor lugar é concordância e pode compartilhar assim. Coceira, uma realidade. Não entendi, acho que não é a palavra coceira, né? Entender quem somos nos promove a ir além. É exatamente isso. Deixa eu... Pronto. Entenderam? Bateu aí a primeira linha? Vamos lá? Deixa eu melhorar. A vida se move para dentro e para fora, em ritmos fixos, e é hora de voltar e avaliar. Existe um período de florescimento seguido de declínio, embora o que parece estar voltando esteja realmente se voltando para dentro, à medida que a vida continua a avançar. A diminuição, ou a limitação de recursos, é a única maneira de aumentar, porque o que está cheio não pode ser preenchido novamente. A causa subjacente da influência revela um tempo focado no mundo ao nosso redor. No entanto, a influência oculta mostra que este é um momento para retornar, gestar, planejar ou se voltar para dentro. As árvores são fortalecidas por meio da poda, onde regar demais uma planta a mataria. A diminuição ainda pode ser um princípio de crescimento, mesmo quando a mensagem é fazer menos ou remover algo totalmente. Você pode precisar cortar uma área da sua vida para direcionar mais energia para outra. A mensagem da diminuição sugere encontrar força removendo coisas supérfluas, por exemplo. O sol é a imagem de oferecer algo livremente, em um recipiente cerimonial para fazer um sacrifício de alguma forma. A benevolência incrível é como você deixa ir para descobrir o que é seu por direito. Você pode precisar abrir mão de algo que considera importante como um compromisso com um crescimento consciente com outra pessoa. As empresas costumam usar um período de declínio para expandir.
Se as vendas estiverem baixas, os canais de distribuição podem se tornar uma oportunidade para comercializar novos produtos. Aqueles que entendem os ciclos, principalmente os ciclos da natureza, sabem que o aumento seguirá o declínio e usarão o tempo para fortalecer a fundação ou para examinar o que está funcionando e o que não está. Quem sabe agora vocês entendam o que está acontecendo com o mercado de criptomoedas. Olhar de cima para baixo para não se sentir melhor do que ninguém. Anne, tudo começa no início das emoções ou no delírio do nosso dopamento enérgico? Dopamento? Tá falando da dopamina? Dopinamento. Tá certa essa palavra? Tô quase virando ateu. Isso é bom ou ruim? Não sei, me diga você. Significar a toda energia emanada. Todo aumento seguirá o declínio. O que quer que você perca durante um período de declínio, abrirá caminho para outra coisa. Fica difícil ensinar isso para as pessoas que estão perdendo uns $200 por dia na moeda do Trump. Né? A natureza nos mostra que o declínio não é um evento negativo. É simplesmente como ele continua em seu movimento para frente, mesmo parecendo se mover para trás. Através da liberação repentina da tensão, algo certamente será perdido. Daí se segue uma imagem de uma diminuição. Assim como há um começo para o tempo de floração, também há um começo que inaugura um tempo de declínio. No auge do verão, o outono é imperceptível e ainda assim o declínio já começou. O sábio está ciente do momento em que os fenômenos começam a mudar e sabe que o que refluiu para fora flui para dentro. Quando você modela a natureza, você descobrirá como a energia da vida permanece constante. A ideia de que a natureza abomina o vácuo vem da lei da conservação da física. Ela afirma que a soma total de matéria e energia no universo não pode ser destruída, ela só pode ser transformada. Einstein mostrou como a massa poderia ser convertida em e a partir de energia. Como as colisões de partículas que transformam energia em massa, vemos como é inobservável ainda pode existir em forma invisível. A habilidade do mestre em prever eventos eminentes frequentemente fazia seus seguidores pensarem que eram mágicos. O grande mestre apenas seguiu o suficiente para traçar o contorno da mudança aparente em todos os fenômenos transformadores. Durante o inverno, a vida se dissipa no mundo observável para trazer nova vida ao mundo invisível abaixo. A diminuição não é um evento negativo, mas meramente a mudança da energia da vida. O que quer que você perca, abre caminho para que você se abra para outra coisa. É a ordem natural do universo retornar a um ponto de partida ou início cíclico. Se algo se desenvolve em seu extremo, ele reverterá para sua condição oposta. O Sol é a imagem de oferecer algo livremente em um recipiente cerimonial. Enquanto a figura de um lago repousa abaixo da montanha, descobrimos como a quietude ou um pensamento sem esforço faz o universo se render. Não há nada nos empurrando para nos abrir. O potencial invisível da energia mais feminina se torna acessível quando você reconhece a diminuição ou a limitação de recursos como caminho para o aumento ou um novo crescimento. O mestre disse: as coisas às vezes aumentam ao serem diminuídas e outras vezes diminuem ao serem adicionadas. Ao observar a experiência, tente ver que todas as coisas são iguais. O que pode estar diminuindo abrirá você para uma nova oportunidade. Você corta o crescimento desnecessário
e a planta cresce mais forte, enquanto regar demais a destruiria. Há momentos em que diminuir ou deixar ir é necessário para um crescimento saudável. Observando a mudança de energia no mundo natural, se algo está recuando em sua manifestação observável, é porque a energia invisível está se reunindo em outro lugar. Quando você se aproxima da forma que não tem forma, você se afasta do julgamento da experiência pelo óbvio. Alguém com riquezas pode ter perdido a capacidade de apreciar as coisas simples. Outro enfrenta a perda e descobre os tesouros do renascimento diante da morte. Sejam fenômenos transformando energia na Terra ou as portas fechadas lá fora, que levam a um despertar aqui dentro, no grande círculo a energia é sempre conservada. Tanto na paisagem interna quanto na externa, o que reflui para fora, flui para dentro. E o que reflui para dentro, flui para fora. Quando você rejeita a energia aqui dentro, ela toma forma como uma oportunidade de descobri-la lá fora. Quando você encontra uma barreira lá fora, ela dará definição à parede ascendente aqui dentro. A conservação de energia toma forma na imagem da neve como uma montanha, em cima da montanha. Durante o inverno, a neve é conservada nas colinas acima, para que o manto de neve possa sustentar a população ao longo do ano que vem. A água corrente ou a energia dos rios futuros permanece em uma condição inanimada que demonstra como a natureza não destrói, mas conserva e transforma. O sol pede que você comece a discernir a maneira sutil como isso está ocorrendo ao seu redor. Não há nada constante no universo. Todo fluxo e refluxo e toda forma que nasce carrega em seu ventre as sementes de seu oposto. Esta é a maneira fundamental pela qual o ceder se torna firme e o firme se torna ceder. Para seguir o caminho da natureza, quando você cede, você se torna forte. Quando você é forte, você é mais capaz de ceder. A vasta maioria das formas de vida são insetos e sua longevidade neste planeta sugere que eles sobreviverão a nós. Sua profunda capacidade de adaptação é o que torna as criaturas mais frágeis da vida as mais fortes. A vida nunca o leva à crise. Ela o leva a uma estação de mudança. Quando a diminuição aparecer, quando a limitação de recurso aparecer, reconheça como a vida o transforma de volta para fortalecê-lo. Nisto, você descobrirá a abundância e a alegria, mesmo durante um período de limitação de recursos. Tá bom para vocês a paulada? Diga, meu amor. Terminou? Ainda não. Você pode aguardar mais um momento? Sim, daí eu posso jogar depois? Pode. Um pouquinho. Obrigada. Pode jogar uma. Tô esperando bastante. Eu acabei de assistir um pouquinho de futebol. Eu queria assistir Sonic 3 lá no canal do... Não só tinha Moana 2, mas tinha Sonic 3 que o João Pedro tinha me convidado. A gente veio de assistir aqui no quarto daqui a pouco. Você aguenta mais um pouquinho? Sim. Tá bom. Sonic 3 e Sonic 2, porque eu gosto muito de Sonic com o João Pedro. Sério, mas ele aprendeu muito bem desenhar Tá bom, Sonic, filho. Mas agora não sabe. Não quer mais desenhar. Nossa. Esse nossa é você se recuperando, anotando a placa? É paulada, né? Adversidades são obstáculos, limitação de recursos são obstáculos que estão a todo momento levando para a prosperidade. Não há nada que não está nos levando para a prosperidade. Por mais difícil que seja a gente enxergar isso. Tudo e todos me fazem prosperar a todo tempo.
Aí tá uma coisa legal de vocês observarem. Vocês vão notar que existe uma área específica da vida de vocês em que essa limitação de recursos, ela é muito recorrente. Ela é muito recorrente e é um lugar em que vocês viram, parece que você vai pegar um fôlego, né? Toma outro caldo. Tem uma área da nossa vida em que isso é muito, mas muito, 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 muito recorrente. É como se fosse a fonte. Entende? Para a mente que está parada, o universo inteiro se rende. Aqui a gente vê como se fosse a figura de um lago reprimido pelo peso de uma montanha quieta. Isso pode mostrar que as respostas emocionais estão desequilibradas para os eventos em mudança. Ao aumentar o que está embaixo, exacerba-se o que está acima. Frustração, raiva ou entusiasmo cego não mudarão a situação. Você pode precisar encontrar um momento de quietude sugerida pela figura de uma montanha e encontrar a graça de deixar ir. O desequilíbrio é geralmente a razão pela qual a limitação de recursos parece uma coisa imutável. Não vai mudar, vai permanecer para sempre aquela limitação. No entanto, nada na situação mudará até que a sua atitude interna mude. Ficar ressentido, esperar algo diferente ou se apegar ao passado só o cegará para as oportunidades emergentes. Não gaste além de suas possibilidades e perceba que dar também pode tirar o poder de outra pessoa. Na forma imutável, o sol é uma mensagem de que essa limitação de recursos de algum tipo, de alguma forma, de algum tipo, pode ser necessária nessa situação, embora você esteja avançando cegamente. Lembre-se das palavras do mestre. A mente que está quieta, o universo inteiro se rende. Em forma imutável, aqui a gente está falando de uma energia que pode sugerir um momento de enxergar através da ilusão da escassez, para entender que menos é mais. Ou seja, na nossa vida, a gente tem uma área da nossa vida, das 12, que é a fonte da escassez. No dia que vocês descobrirem a fonte da escassez, vocês nunca mais vão largar e vão amar a fonte. Porque vocês vão entender o para que serve a escassez. Dica da noite, escutem o vídeo da Lakshmi, a Lakshmi, que está lá no meu canal, sobre a prosperidade. Se vocês aprenderem a usar a escassez ao favor, gente, de verdade, quem é que vai parar? Se nem mais a própria escassez para, quem é que vai parar vocês? Das maiores máculas da humanidade, que é a tal da escassez, o sentimento de falta. Que tanto a gente fala do sentimento de falta, que tem uma galera que julga como ruim. Que tem que curar. Não pode sentir falta, não pode sentir falta, não pode sentir falta. Será que a gente não pode sentir falta? Ou a gente não aprendeu a usar o sentimento da falta? Ou a gente não aprendeu a usar o sentimento de escassez a nosso favor? E a gente fica dando esse sentimento, essa energia para o mundo. Anne, você tá louca? Não tô louca. Para de dar para os outros a energia da tua própria escassez. Começa a usar você ela. Economia financeira mesmo? Tem uns livros de economia, tipo, ecologia com economia, que eu adoro. Se tem uma coisa que entende de economia, é a natureza. Economia na faculdade.
Alguém está com pressa para concluir algo para seguir em frente. É importante examinar o que é deixado por fazer, ou diminuído, ou deixado para trás nessa pressa toda. Sacrifícios entre pessoas precisam ser um dar e receber equilibrado. Considere o que pode precisar ser diminuído nessa situação e se você está realmente tirando ao dar. Certifique-se de que dar aos outros não diminua o poder deles ou esteja apenas fortalecendo o seu poder. O que acontece quando a gente quer doar demais para os outros? A gente tira a força da alma da outra pessoa. Regar a planta demais também pode a matar. O livro de Mormon, que legal. É uma história de escassez para a grandeza, assim para o inverso. Que legal. O que aconteceu aí, Noé? Dar aos outros. Certifique-se de que dar aos outros não diminua o poder deles ou apenas também esteja fortalecendo o seu próprio poder. Lembra que eu falei? Que se a gente faz sem ser genuíno, você está criando dívida emocional. Você está criando um sentimento de dívida. Você pode matar a plantinha de tanto regar. Vocês nunca ouviram falar que quando a gente dá demais a mão amiga, a gente tira a força e a grandeza da alma daquela pessoa? Sabe por que isso acontece? Se vocês entenderam o significado do portão 41, vocês vão entender que somos nós que co-criamos. Nós co-criamos as nossas realidades, aonde de períodos em períodos, de forma cíclica, nós iremos viver a limitação, a diminuição de recursos. Isso está materializado na nossa frente, debaixo do nosso nariz, em todos os sistemas possíveis. No sistema de financeiro, nas ações, no mercado financeiro, na natureza. Em tudo que é lugar, está materializada a ciclicidade de que vai haver um inverno, vai haver a diminuição de recursos, mas essa diminuição de recursos é simplesmente para que você prospere. Estão começando a enxergar agora todas aquelas limitações que a gente viu no portão 60, para transformar as limitações em apenas obstáculos. E a gente chega agora no portão 41 e fala, putz, realmente eu vou viver uma limitação de recurso. A gente começa a cocriação sempre a partir da limitação de recurso. Ai, é da escassez, é da falta. Pois é. Só que se você não transforma a perspectiva pela qual você está enxergando a escassez e a falta, a vibração da intenção é outra. É diferente quando você cocria com base em julgar a escassez e a falta como algo ruim, ou quando você começa a sua cocriação sem julgar a vibração ali, a escassez e a falta, e você abençoa ela, porque você sabe o que ela significa. O que uma escassez emocional, uma falta de nutrição emocional na vida de uma pessoa é? Ou você passa a vida inteira querendo somente receber para tapar aquele buraco,
emocional que você carrega? Ou você descobre que a todo momento a vida só estava querendo te ensinar de que você prosperasse de novas formas e você buscasse uma autonutrição emocional por si própria? Para que você achasse o caminho de volta para a própria fonte e nunca mais dependesse de nada e nem ninguém para te alimentar emocionalmente. E aí? E aí? Que a escassez e a falta financeira que você está dando murro em ponta de faca para tentar resolver e você ainda continua enxergando como algo ruim, e você continua aumentando o problema, e você continua criando mais ainda o aumento da dívida, você continua aumentando mais ainda a escassez de dinheiro na sua vida, e você não parou por um momento, respirou, aquietou a mente e percebeu: estou vivendo uma limitação de recursos, mas isso é uma bênção que está me empurrando para novas formas de prosperar. Vocês querem mais o quê? Mais mastigado que isso? A decisão é de vocês. É você que decide por qual perspectiva você está querendo olhar. A decisão é sua. De qual história você vai contar sobre si mesmo na vivência dessa ciclicidade da própria natureza. Às vezes, a diminuição de recurso financeiro para mim não está sendo no mesmo momento que você, porque o seu ciclo é um, o meu ciclo é outro. Na minha vida, a fonte onde geralmente tem essas diminuições de recursos é uma, talvez na sua seja outra. Minha mãe, mais de 80 anos, jogando bingo com empréstimos de banco. A dívida financeira é apenas uma externalização de uma dívida emocional. Você precisa se sentir em dívida por algo ou alguém que às vezes está lá na infância. Basta uma mãe falar: sua ingrata, eu te dei a vida, te pari, e é assim que você me trata? Pronto, a mãe acabou de criar uma dívida emocional com você quando você era criança, e daí você tá repetindo isso. Tá querendo criar essa dívida. Nossa, então eu preciso me sentir em dívida com meu pai e com a minha mãe. Meu Deus. Eles me deram a vida. Não, não foram eles que te deram a vida. A vida chegou até você por meio deles. Preste atenção e não inverta a ordem da grandeza. Ai, eu devo tudo a eles. Não, você não deve nada. Você não deve nada. Na hora que eles estavam fazendo você, eles não estavam pensando em você. Eles estavam pensando só neles. Bingo. Gostaram do texto, né? Foi uma paulada em cima da outra, né? Sim, eu considero que foi uma paulada. Também recebi uma paulada aqui. Para cada coisa há uma estação e um tempo para cada propósito debaixo do céu. Sim, é isso aí mesmo, Marcelo.
Vivemos em tempos materialistas, mas não há nenhuma desgraça em abrir mão de alguns dos seus ativos, não é mesmo? Isso pode ser parte de um investimento em ganho futuro. Um ganho que pode vir na forma de maior liberdade, aprendizado ou desenvolvimento de caráter pessoal. Da mesma forma, a força interior que vem de suportar uma perda inesperada pode ser equilibrada por um aumento na força interior e percepção. Quando abrir mão de desejos materiais leva a uma maior simplicidade na vida diária, a boa sorte vem chamando. Esteja atento à lição dos jovens amantes. Mesmo com posses mínimas, os sentimentos do coração podem trazer uma riqueza insuperável à vida. Mateu, por favor. As menores ações, se sinceras, podem ter grande valor. Permaneça confiante, pois um tempo de diminuição pode realmente pressagiar boa sorte para você, especialmente se você permanecer aberto a novas possibilidades. Deixe de lado a frustração, a resistência e o arrependimento sobre o que quer que esteja diminuindo neste momento. O que está diminuindo esse momento? Sendo totalmente contraintuitiva, vocês provavelmente pensaram que o ano novo do desenho humano era explodindo que nem uma estrela, né? Não. O nosso ano novo é reparando naquilo que tem diminuído. É a gente prestando atenção naquilo que está findando. É a gente sentindo e se desapegando daquilo que está indo embora, daquilo que está morrendo, daquilo que está terminando, da limitação de recursos que a gente está vivendo. É assim que a gente vai começar o nosso ano. Já começou. Já começou, mas pelo desenho humano ainda não começou, filho. Os 2006 vai demorar. É só daqui no próximo ano. O fim do meu amor por algumas coisas. Amor ou apego? Porque de fato o amor nunca acaba. A gente ama sempre tudo. O bom, o ruim, o azedo, o doce. Se você quer ser útil aos outros que têm menos, não há culpa nisso. Mas você deve ter cuidado para não assumir muitas responsabilidades por eles, para não privá-los de sua dignidade e da chance de progredir por meio de seu próprio esforço. Aprenda a ser sensível ao assumir os fardos dos outros e evite cuidadosamente a autojustiça. Da mesma forma, quando a situação se inverte, uma pessoa madura considera quanto ajuda pode aceitar sem colocar seus ajudantes em risco. Essa consideração profunda faz com que o dar e o receber aconteçam com facilidade ao longo do tempo e sem preocupação com uma possível limitação de recursos lá na frente. Anne, não me deixe sem palavras. Hoje ele tá fofo, ele tá tão fofinho hoje. Ele está muito fofinho hoje. Conseguiram pegar um pouco do que é para fazer hoje? Principalmente mudar a vibração de início. Agora de noite, quando vocês colocarem a cabecinha no travesseiro de vocês, tapa na cara nos avisos, quando vocês colocarem a cabeça no travesseiro pra ir dormir, que vocês forem imaginar aquilo que vocês querem criar no ano de 2025, provavelmente vocês percebam que já existe uma limitação de recursos e você talvez não esteja enxergando o como que aquilo vai ser possível. Pode ser inclusive o dinheiro, né? Que é uma coisa que a gente tem bastante, né? Recorrente. A limitação ali do dinheiro. Anne, eu tô com um projeto desse tamanho, enorme, que eu não tenho nem capacidade cognitiva para imaginar como é que vai acontecer.
Eu não tenho dinheiro nem pra comprar o pão na padaria. Vou mudar o desejo, vou diminuir meu desejo. Não. Você vai começar a imaginar novas possibilidades daquilo começar a acontecer. A partir da imaginação, em você tendo a vivência. Não é você tendo aquilo, é você tendo a experiência, é você se imaginando, experienciando o lugar. Gente, os gurus da internet tudo usam isso daí à torta direita. Neville falava isso, Bob Proctor, Elaine Orives, Hélio Couto, trocentas milhões de pessoas falam a mesma coisa. Então, a gente não tá falando nada de novo. Tô falando exatamente a semana que vocês têm que fazer isso. Que é o maior potencial energético para vocês fazerem isso. Se eu pudesse, eu parava tudo. Eu parava até de comer. Eu ficava só focando nisso essa semana. Colocaria todo o meu foco. 100%. 24 horas por dia. Pegaram? Eu tenho certeza que a cabeça de vocês já deve estar funcionando. Você me despertou para não depender de um grupo. Dá para fazer com menos pessoas. Assim, eu vou falar uma coisa para vocês, gente. Eu pareço social, mas eu não sou muito social. Eu pareço ser, mas não sou. E eu passei muito tempo em dois extremos que eu já expliquei para vocês. O primeiro, codependência. Depois a gente vira um foguete, que é viver independência. Eu quero fugir para as montanhas e viver que nem um bicho do mato. Para depois descobrir que não é possível, de fato, a gente não depender de nada e nem ninguém. A gente depende até do sol. A gente depende das plantas fazendo oxigênio, a gente depende do cara apertando o botão lá na usina hidrelétrica de Itaipu para ter luz e internet aqui. Inclusive, teve uma vez que um estagiário andou apertando um botão aí uns anos atrás e apagou toda a luz, né? Deu um apagão. Então, a gente ainda depende das pessoas. Interdependemos uns dos outros. Mas perceber que a gente tem poder de atração correta e seletiva de pessoas que realmente ressoam com a gente, de pessoas que vão estar mais alinhadas com a gente, de pessoas que vão estar lá naquela experiência, naquele sonho que a gente vai estar cocriando e vivendo isso com as pessoas junto. Porque as nossas experiências, os nossos sonhos, os nossos projetos, aquilo que a gente quer materializar em 2025, a gente vai viver sonhos em conjunto. Enquanto eu estou vivendo a minha experiência, vão ter outras pessoas co-criando e materializando os seus sonhos dentro da minha própria experiência também. Você de projetor para manifestador. E eu querendo fazer o contrário. Olha ali. O quê? Ali, ó, no canto. Ah, não. A bolsinha. Ai, não, é porque... Vai lá e pega um paninho, então. Pega a toalhinha no banheiro. Sabe que ele é pra mamãe, por favor? Tá com medo que pegasse Fogo? fogo. Coloca, entra no fio e... curto-circuito. Pega lá, então. Trabalhar em cima das necessidades. Meu sonho é ser manifestadora. Pois é, e vocês já entraram em muita dor por querer ser manifestadores. Que é iniciar sem esperar o convite. Exercício para projetores. Temos 2 projetores aqui, né? Não sei quantos mais tem. Na imaginação, na hora que vocês forem imaginar, visualizar as experiências, imaginem-se sendo reconhecidos e vistos, sendo convidados a compartilhar tudo aquilo que vocês têm para transbordar. Então, visualizem recebendo convites.
Sintam que as pessoas certas estão reconhecendo vocês. Sintam, visualizem vocês chegando nos lugares e vocês compartilhando aquelas correções, aquelas opiniões que tanto vocês conseguem fazer de tornar as coisas mais eficientes e sendo reconhecidos por isso. Os projetores e quem tem muita energia projetora, porque às vezes acontece da gente ter muita energia projetora no gráfico, pode usar isso, tá? Geradoras manifestadoras, o que a geradora precisa fazer primeiro? Dar sims bem claros a respeito do sacral, né? É o seu sacral que precisa dizer muitos sims claros. É literalmente você imaginar que você está conseguindo, com discernimento, dar sims claros para você mesma. E depois informando e apenas agindo. Porque você consegue fazer isso assim, ó. Depois que o teu sacral diz sim, você só vai lá e informa. Então, você dizendo sim com clareza para aquilo que acende uma luz literalmente dentro de você. Aquilo que está queimando dentro da tua barriga, das tuas entranhas. Depois se imagina informando as pessoas acerca da sua decisão. Ou do seu projeto, ou do seu negócio. Ou daquilo que você já concretizou, porque isso também pode acontecer, de você só informar as pessoas na hora que aquilo de fato já tá rolando, tá bom? Quanto vai demorar lá? Já vou desligar, Fê. Tá bom? Projetando sem a necessidade de aprovação. A aprovação o projetor não precisa, mas o projetor precisa do reconhecimento para que haja o convite. Mas aí você precisa vibrar na busca de pessoas que, de fato, reconheçam vocês e queiram escutar de vocês as soluções. Interessante, me ajudou muito. Que bom. Viu? Vocês têm que ir. Vamos, bora, Naya. O Eric recebeu um e-mail também. Achei tão fofo. Um casal, gente. Joia? Gente, amanhã eu vou fazer live amanhã de manhã, tá? Eu falei pra vocês que eu vou fazer uma por dia essa semana. Mesmo que eu tenha que virar minha agenda de pernas pro ar. Mas eu vou fazer uma por dia, justamente porque é o portão 41. Toda noite? Não, amanhã eu vou fazer amanhã de manhã. A outra. De manhã? Tá? Notificações. Estamos criando as formas. As formas já estão criadas. As formas já estão criadas. Vocês precisam apenas abrir as mãos e receber. Cuida que pode travar a live, filho. Joia? Fofinho da mãe. Quer fazer cruz de tchau, então? Quer dizer tchau pra galera? Cruz de tchau? Eu sou da época da TV Cruz. Cruz, tchau. Gente, eu vou deitar, vou descansar. E amanhã de manhã a gente continua. Sininho! Se inscreve no canal. É verdade. Compartilha os vídeos do canal. Se inscreve no meu canal. Cata os vídeos de lá. E compartilha nos grupos das tias da igreja. Tia da Ginga. Pra elas quererem me caçar que nem uma bruxa. Cara dele. Ela tá mentindo. Sério, de verdade. E isso lá no YouTube. O meu canal tá lá, tá cheio de lives já. As lives gigantes, muito conteúdo. E aí a gente se vê amanhã de manhã. Bye, bye. Quem sabe falar inglês, comenta na próxima live que ela vai fazer amanhã. Ai, meu youtuber. Ele vai virar um youtuber. Beijo, boa noite.